Neste vídeo, vamos apresentar um dos marcos mais importantes da história das redes de computadores, a ARPANET, criada em 1969. A ARPANET foi uma rede experimental desenvolvida pela DARPA, a agência de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O objetivo desse projeto era interligar computadores de universidades e centros de pesquisa, permitindo que essas máquinas compartilhassem informações e recursos. Para isso, a ARPANET utilizou um conceito inovador para a época: a comutação por pacotes. Esse modelo permitia que os dados fossem divididos em pequenas partes chamadas pacotes, que podiam viajar pela rede de forma independente até chegar ao destino. Esse projeto pioneiro se tornou a base para o desenvolvimento das redes modernas e, posteriormente, da própria internet. Antes da criação da ARPANET, os computadores funcionavam de forma isolada. Na década de 1960, a maioria das instituições utilizava grandes computadores chamados mainframes, que eram acessados por terminais locais. Isso significava que a comunicação entre diferentes computadores era extremamente limitada. Além disso, durante o período da Guerra Fria, havia uma preocupação com a segurança das redes de comunicação. Os sistemas existentes eram centralizados, o que criava um grande problema. Se o ponto central fosse destruído, toda a rede deixaria de funcionar. Diante desse desafio, pesquisadores começaram a estudar novas formas de construir redes mais resistentes e descentralizadas. Foi nesse cenário que surgiu a ideia da ARPANET, uma rede capaz de conectar computadores de diferentes instituições. A ARPANET começou conectando 4 computadores em universidades diferentes nos Estados Unidos. Cada computador estava ligado a um equipamento chamado IMP, que permitia a comunicação entre máquinas com sistemas diferentes. Esses computadores estavam conectados por linhas telefônicas de aproximadamente 50 kilobits por segundo, permitindo a troca de informações entre instituições distantes. Para que computadores diferentes pudessem se comunicar, a ARPANET utilizava um protocolo chamado Network Control Program. Esse protocolo controlava a comunicação entre os computadores da rede, definindo como os dados seriam enviados, recebidos e organizados. Ele também ajudava a gerenciar o fluxo de dados e a conexão entre diferentes máquinas. A rede permitiu novas formas de uso dos computadores, como acesso remoto a outros computadores, transferência de arquivos, envio de e-mail. Criado em 1972 por Ray Tomlinson, a ARPANET representou uma grande transformação na forma como os computadores se comunicavam. Ela demonstrou que era possível criar redes descentralizadas, mais seguras e eficientes do que os sistemas centralizados utilizados na época. Entre seus principais impactos estão o desenvolvimento de novas formas de comunicação digital, o avanço das pesquisas em redes de computadores e a criação de tecnologias que serviram de base para a internet moderna. Além disso, a ARPANET permitiu que pesquisadores de diferentes universidades compartilhassem dados e recursos computacionais, algo que antes era muito difícil de realizar. Relação entre a ARPANET e a internet atual. Com o crescimento da ARPANET, surgiu um novo desafio: fazer com que diferentes redes também pudessem se comunicar entre si. No início, a ARPANET utilizava um protocolo chamado NCP, que era suficiente para uma rede ainda pequena e experimental. Mas, à medida que novas redes foram surgindo, tornou-se necessário criar um padrão mais amplo e mais eficiente de comunicação. Foi nesse contexto que apareceram os protocolos TCP/IP, desenvolvidos para permitir a troca de dados entre redes diferentes. Com essa mudança, a comunicação deixou de acontecer apenas dentro de uma única rede e passou a conectar vários sistemas independentes. Esse foi um passo decisivo para o nascimento da internet, entendida como uma grande rede mundial, formada pela conexão entre várias outras redes. Assim, a ARPANET deixou de ser apenas uma experiência acadêmica e militar e passou a abrir caminho para a estrutura de comunicação digital que conhecemos hoje. Encerramento e importância histórica.
Com o passar do tempo, essa evolução tecnológica permitiu que a internet se expandisse para além das universidades e centros de pesquisa. Ela passou a fazer parte da vida cotidiana de pessoas, empresas, governos e instituições em todo o mundo. Hoje, atividades como estudar online, enviar mensagens instantâneas, acessar redes sociais, assistir a vídeos e armazenar arquivos em nuvem dependem dessa infraestrutura. Embora a tecnologia tenha evoluído muito desde 1969, a origem dessa transformação está nos avanços iniciados pela ARPANET. Por isso, estudar a ARPANET é entender o começo de uma nova era na comunicação humana e no compartilhamento de informações. Mais do que uma rede pioneira, ela representou o início de uma mudança histórica que tornou possível a internet como conhecemos atualmente. Aqui estão todas as referências utilizadas para a elaboração deste trabalho. Essas fontes foram fundamentais para compreender a história da ARPANET e a evolução das redes de computadores. Agradecemos pela atenção e por assistir ao nosso vídeo. Obrigado.